Eu odeio a incerteza da vida. Sabe, eu odeio a forma como a gente é jogado num lugar completamente aleatório e obrigado a simplesmente lidar com o fato de que a gente não sabe de nada. A gente não tem certeza de nada. A única coisa que a gente tem certeza é que em algum momento a gente vai estar morto. Mas na verdade a gente não tem certeza nem mesmo se a gente tá vivo. Muitas vezes a gente acha que tá vivendo, mas a gente não tá. E é esse o ponto da incerteza das coisas, sabe? Quando você não consegue ter controle nem mesmo da sua própria vida. E isso piora muito, porque muitas vezes a gente vai querer ter controle da vida do outro. Tentar ter controle da vida do outro é a pior coisa. É a pior experiência de todos os tempos, porque é impossível. É impossível ter controle da vida do outro. E isso é frustrante. É frustrante porque se eu não entendo nem a minha, como que eu vou entender a do outro? E muitas vezes eu tento usar a do outro pra entender a minha, porque eu só sou, porque todos nós somos. Eu só existo porque tu existes e eu só sou uma pessoa boa, ou pelo menos tento ser uma, porque eu quero agradar você, porque eu quero que você me admire, porque eu me preocupo com a sua opinião. Eu me preocupo. Eu sinto. Logo, existo. Eu acho que isso faz sentido, sabe? É muito complicado pensar sobre isso, porque a gente acaba caindo numa grandíssima crise existencial, entende? Daquelas que a gente não sabe se vai sair. Daquelas que a gente não entende por que entrou. Só quando sai. É tipo dormir. Você só sabe que dormiu quando acordou. E você só aproveita quando tá dormindo quando acorda. Entendi. Sabe, quando você acorda no meio da noite e percebe, nossa, vou ter que levantar. Ah, não, na verdade, hoje é sábado, posso voltar a dormir. E aí você aproveita o dormir. Mas enquanto você dorme, você não aproveita. Você não sabe que tá dormindo quando você tá dormindo. Você só sabe que tá dormindo, que estava dormindo quando acorda. E isso é uma loucura. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente só percebe que tá vivendo quando morre. Que estava, né? Estava vivendo, né? Porque você morreu. E percebeu que durante sua vida toda você não sabia que estava vivo. E não viveu. Apenas existiu. Muitas vezes é isso, sabe? E eu acho que a gente tenta ocupar a nossa vida de tantas coisas que muitas vezes a gente acaba esquecendo das mais importantes, sabe? E claro, é uma grande dúvida saber o que realmente importa e o que não importa de verdade. E vai tudo variar. Dependendo da religião, dependendo da filosofia, dependendo do país, da língua, da classe, né? Tudo vai mudar. Mas eu acho que o que a gente mais pensa, né, o que a maioria das pessoas pensam, porque é algo que deve se considerar. Se boa parte da população chega na mesma conclusão sempre, se desde o começo dos séculos a gente sempre chega na mesma conclusão, que é que existe um Deus supremo que deseja que a gente faça alguma coisa, e essa coisa é algo bom. O que é algo bom? Algo bom é algo direcionado ao próximo, né? Mas também tem que ser algo que faça bem pra gente, né? Isso é meio complicado. É bem complicado, na verdade. Porque você tem que ser bom com o outro, ao mesmo tempo que você tem que ser bom com si mesmo, e bom com a natureza, e bom com mais de uma pessoa, sabe? Você tem que agradar a todos, mas e se você não estiver agradando nem mesmo a si? Então, são coisas muito complexas. Mas eu acho que. Comecei a escutar MPB recentemente, e eu tenho me apaixonado bastante por isso. E eu comecei a entrar muito na pira de, caraca, muitas pessoas já pensaram no que eu penso antes mesmo de eu pensar em existir. Isso é muito louco. Tipo, existe toda uma quantidade gigantesca de pessoas que já existiu antes de mim e que provavelmente podem ter tido ideias incríveis que foram apagadas pelo tempo. Ou que podem ter tido vidas, histórias, memórias maravilhosas e talvez eu nunca saiba. Sabe? E eu acho que eu deveria ser grata e eu deveria viver em comemoração, em agradecimento a todos os que vieram antes de mim. Seja não só os da minha família, ou não só pessoas que me representam como mulheres, mas toda uma população, entende? Toda uma população, porque eu sei que hoje em dia a gente não acredita que o mundo possa caminhar para um lugar melhor, tá? Mas, cara, será que as pessoas sempre pensaram nisso? Tipo, quando tava tendo a guerra, a galera pensou, nossa, o mundo vai acabar. E não acabou. E as poucas que acreditaram que o mundo não ia acabar continuaram e insistiram com garra, determinação e uma fé no que ninguém acreditava, sabe? E aí a gente tá aqui.
Em algum momento, ninguém mais acreditava no universo, sabe? Ninguém mais acreditava na população humana, mas mesmo assim tiveram pessoas que começaram a criar remédios, pessoas que começaram a criar computadores, entende? E é por essas pessoas que a gente deveria estar aqui, não é? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem que consumir o que elas fizeram. É tipo estudar história, né? Estudar história para que a história não se repita. E escutar essas músicas e pensar, cara, existe toda uma lore do lugar que eu vim que eu preciso saber. Não só para honrar, mas para não cometer os mesmos erros. E para me inspirar, para agradecer e para admirar. Eu acho isso válido. Eu acho que foi esse meu pensamento. Eu espero que tenha dado pra entender, né? A menos que vocês sejam muito bobinhos e burrinhos. Daí, realmente, vocês não vão entender. Mas, do contrário, beijão.